Fala, rapaziada do canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaíno. Estou aqui com grandes convidados para falar um pouquinho sobre esse jogo que a gente assistiu aqui em São Januário ontem à noite aqui, e o Vasco acabou perdendo para o São Paulo por 2-0. Estou aqui com o Digão, do podcast Cruz Maltino, e o Amadeu, que também trabalha lá na torcida vascaína. Digão, sua análise sobre esse jogo em que o Vasco, até de certa maneira no primeiro tempo equilibrado, teve uma oportunidade com o Ryan que a bola pegou na trave, mas depois um pênalti no final do primeiro tempo mudou a partida, hein, Digão? Cara, esse pênalti aí, de certa forma, muita gente acha que não foi pênalti, muita gente acha que foi pênalti. Eu, sinceramente, não vi o replay, né? Mas se deu como base nisso daí. Esse gol de pênalti mudou totalmente a trajetória do jogo, principalmente se a gente for contar aquelas duas bolas que o Vasco teve a oportunidade de fazer gol e não fez. Se tivesse feito, né? Mas o futebol não existe o si também. Mas caso tivesse acontecido o gol, ia ser uma outra história, ia ser parecido até com o jogo do Cruzeiro aqui, que a gente conseguiu fazer 2 gols e manteve, né, a postura, mantivemos ali a conduta do time do Diniz, posicionalmente. Aí com a repercussão, com o estilo do jogo que foi, o gol, o Diniz fez algumas mudanças ali, alguns jogadores muito abaixo também. Então, como falam no meio do futebol, né, tem dia que é noite, tem noite que é dia, e hoje foi isso daí, cara. Amadeu, você esteve lá na coletiva após a partida, conversou com o técnico, falou muito sobre a questão do volante, que você vem perguntando isso em várias coletivas, e hoje o Tietê não fez uma boa partida e acabou deixando a desejar ali no jogo, né, Amadeu? Verdade, Emerson. Inclusive no jogo contra o Fluminense eu fiz a pergunta para saber quem era o primeiro e quem era o segundo volante. Tietê ou Barros. Aí o Diniz me falou, ele foi muito sucinto, falou: o Barros briga com o Hugo Moura, então o Tietê é um homem de confiança do Diniz. Só que o Tietê, mais uma vez, deixa a desejar. Eu acho que o Diniz hoje foi muito infeliz nas substituições, da forma como ele substituiu, sabe? Eu acho que com 15 minutos você não poderia fazer o que você fez. Apesar que, na minha humilde opinião, o Wilton Pereira Sampaio, mais uma vez, deixa a desejar. Principalmente quando apita jogo do Vasco. Porque eu vou falar uma coisa bem clara aqui. Eu não achei pênalti no lance do PH. Teve um pênalti que ele não deu a favor do São Paulo, que foi muito mais pênalti, e ele não deu lá o pênalti no Ferreirinha. Então, aí compensação. Aí só no Vasco tem isso. Então, apesar que o Vasco hoje não jogou bem e não foi feliz. Primeiro tempo, como o Digão falou, foi um primeiro tempo que o Vasco dominou o São Paulo. Eu acho que se a bola do Andrés Gomes e do Ryan entra, mas o Sino ganha o jogo seria outro no segundo tempo. Eu acho que o São Paulo não é esse time todo. Eu acho que é um time limitadíssimo, e o Vasco mais uma vez deixou a desejar em casa, como deixou a desejar com o Corinthians e como deixou a desejar contra a equipe paulista do São Paulo. São Paulo mereceu pelos erros do Vasco. Porque se o Léo Jardim ali não entendia aquela bola, se ele vai com o pé e chuta, não cedia o escanteio onde originou ali, começou a originar o segundo gol. Mas é isso, Emerson, o que vale é bola na rede. O Vasco teve muito mais posse de bola do que o São Paulo, o Vasco chutou mais vezes do que o São Paulo, só que o São Paulo foi letal, né? De 4 ou 5 finalizações no alvo, o São Paulo fez 2 gols, Emerson. Agora é impressionante, né, Digão? Porque o Vasco aqui em São Januário não consegue ganhar do Crespo, né? Teve aquele jogo da Copa do Brasil, ele foi técnico de Defensa e Justiça naquele jogo do Ribamar, e teve hoje mais uma vez. O Crespo deu um nó tático no Diniz? Deu, na minha opinião, deu. Na minha opinião, deu. Eu particularmente sou um fã do Diniz, eu gosto muito do estilo do Diniz, eu vejo que ele tá conseguindo fazer coisas com a equipe do Vasco. Basicamente a mesma equipe do início do ano. A gente está vendo aí melhoras de vários jogadores, mas deu. Realmente deu o nó aí em cima do Diniz, soube jogar contra o Diniz. E aquilo, né, cara, o que o torcedor fica mais chateado é por conta da rodada, né, cara? A rodada foi perfeita pra gente poder vencer o São Paulo. Acabou sendo perfeita pro São Paulo, né? Acabou se tornando perfeita pro São Paulo, porque tudo que a gente precisava aconteceu, mas aí faltou fazer o nosso dever de casa. Agora, Amadeu, para o jogo contra o Botafogo, o Vasco não vai poder contar com o Nuno Moreira e com o PH, que receberam o 3º cartão amarelo. O Vasco já pode não mais sonhar com Libertadores, ou ainda tem chance ainda? Não, tem chance. Eu acho que perdeu um jogo, as pessoas também estão achando, porque perdeu um jogo. É uma grande equipe, é um clássico do futebol brasileiro. São Paulo é multicampeão, Libertadores, Mundial, Brasileiro. Então é um clássico, gente. Pode acontecer. O Vasco poderia ter amassado o São Paulo chegou lá, fez 2 gols. Poderia ser o contrário. Então não tem que ficar no desânimo. São coisas, né, ofícios do futebol. Aconteceu, o São Paulo foi feliz.
foi cirúrgico e colocou as 2 bolas lá, que para mim, no lance do pênalti que originou o primeiro gol, não foi pênalti, porque a gente já viu tantas jogadas assim e o juiz não marca pênalti. O que me chamou a atenção foi o VAR realmente ter chamado o Wilton para ali marcar o pênalti, e no Ferreirinha, que foi muito mais pênalti, o VAR não chamou. Então é isso. Eu só acho que tem que profissionalizar os árbitros, acabar com essa palhaçada, porque o VAR está virando uma bagunça no Brasil e os árbitros estão se deixando levar por isso. Enquanto tiver isso, o futebol vai ficar aí, que é um belo produto, o futebol brasileiro, e está acabando aí com o futebol brasileiro. Só isso. E uma outra coisa que a torcida realmente do Vasco apoiou, quando o time saiu de campo, porque realmente a gente viu o Vasco aí em vitórias sendo vaiado, e hoje nós vimos o Vasco, a torcida aplaudindo o time sendo derrotado. São coisas do futebol, né, Emerson? Para fechar, 2 perguntas, Digão. Ancelotti, a presença do técnico da seleção brasileira atrapalhou alguns jogadores do Vasco? E a segunda pergunta, o Vasco já tem um clássico pela frente contra o Botafogo. Dá para nesses poucos dias aí melhorar o time, voltar com uma outra estática, uma outra pegada? Vamos lá então. O Ancelotti, ele, sinceramente, ele veio pra cá, é o que o próprio Diniz pegou e falou também na coletiva, né? Ele veio pra cá pra acompanhar o jogo, mas o que vai fazer o jogador do Vasco ser chamado não é pelo jogo de hoje. Sim. Vai ser pelos outros jogos. O próprio PH já teve ali a demonstração dentro da seleção que ele pode fazer e ajudar o próprio treinador. O Coutinho, que é um jogador que tem um QI a mais ali diante dos outros jogadores. Léo Jardim, que hoje, eu até falei com você na hora do pênalti, falei assim, momento de chamar para ir para a seleção, porque pênalti se ele pega ali, e o goleiro, o treinador Ancelotti, ele gosta de ter no seu plantel um jogador que é pegador de pênalti. Então, cara, eu acho que não vai ser o pivô de contratar ou não chamar para a seleção. A outra pergunta é sobre o clássico, né, cara? Já tem que virar a chave. Porque agora, novamente, o confronto direto, né? A gente pegou São Paulo, que era um confronto direto, assim como a gente pegou o Red Bull, que era um confronto direto, e agora o Fluminense e também o Botafogo. Então o Vasco tem que ir pra cima, não tem que... Perdeu aqui, a gente pode lamentar durante até o dia do jogo lá. Sim. A gente pode ficar puto, mas jogador terminou o jogo, chavinho virado pro jogo já contra o Botafogo. Agora, Amadeu, para fechar com você, uma pergunta importante. O Vasco não vai ter o Paulo Henrique, provavelmente como o Rodrigues joga na lateral direita. Agora, para a vaga do Nuno Moreira, você escalaria, por exemplo, Verratti na frente com Andrés Gomes e Rayan na ponta, ou colocaria o David? Enfim, quem seria o substituto do Nuno Moreira para esse jogo contra o Botafogo? Olha, eu acho que o Diniz vai de Andrés Gomes, vai de Rayan pelo lado direito, Verratti centroavante e Andrés Gomes pelo lado esquerdo. O Diniz, ele não foge muito às suas características, né? Porque o Nuno é um jogador inteligente, tático, um belo jogador, só que ele ajuda muito na contenção ali no meio campo, até dar um pouco ali de liberdade para o Piton fazer essas passagens pelo lado esquerdo e cruzar para o centroavante do Vasco, o Rayan, o Verratti, quem quer que chegue ali na área adversária. Agora, para mim ele vai assim, ele vai com Rayan, Verratti e Andrés Gomes, e que é uma situação que realmente o Vasco é aquele time que às vezes a gente fala assim, porra, engrenamos 4 vitórias, vamos ganhar aqui de São Januário, aí perde, aí vai chegar lá no tapetinho, vai ganhar bem do Botafogo, é o que nós esperamos. Gente, vocês não percam a esperança. Foi uma partida não muito legal? Não foi. Mas, cara, parem com isso de pensar que o Vasco já está fora de Libertadores, tem dezembro, e o Vasco pode muito bem ganhar do Botafogo, ganhar do Juventude e ficar na briga pelo Brasileiro. É só ter fé, luz de LED para vocês, tá? Valeu, galerinha, tamo junto. Para fechar mesmo, manda um recado pro Eduardo Ferrari aí, que daqui a pouco, semana que vem, voltando a fazer os vídeos dele aqui no Vasco Connect. Digão. Tamo junto aí, meu irmão. Tá fazendo falta aqui, ó, no meio da bagunça aqui nossa aqui, tá fazendo falta mesmo. Tá sumido, mas vai voltar, e vai voltar com tudo. Pode contar com a gente aí, tamo junto. Pede pra galera se inscrever aí no Vasco Connect. Fala, Dudu! Saudade de você, meu amigo Eduardo Ferrari. Ó, galera, vocês que ainda não se inscreveram no canal Vasco Connect, tá na hora. Porque se vocês não se inscreverem, olha que amanhã é segunda-feira, hein? É dia de acender a vela pras almas, hein? Conto com vocês aí, fazendo a inscrição, se inscrevendo, curtindo o Vasco Connect. Senão já sabem, hein? E mete o dedo no like, a luz de LED tá aí. Valeu, Amadeu e Digão no podcast, Amadeu na torcida vascaína. Peço pra rapaziada aqui no Vasco Connect mais uma vez agradecendo aqui a audiência. Eduardo, tamo junto, meu parceiro, grande abraço. E hoje vai ter mais coisas aí aqui no Vasco Connect, contando demais com a audiência de todos vocês. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!